Capítulo 7. A Fórmula Geral. Vimos que um golfista inexperiente, que imagina que sua bola vai pousar em um bunker, realiza inconscientemente apenas os movimentos físicos necessários para realizar sua ideia na realidade. Ao realizar essa ideia, seu inconsciente exibe engenhosidade e habilidade não menos admiráveis por se oporem ao seu desejo. Deste e de outros exemplos, concluímos que se a mente se fixa na ideia de um fato consumado, um estado realizado, o inconsciente produzirá esse estado. Se isso é verdade para nossas autossugestões espontâneas, é igualmente verdade para as autoinduzidas. Segue-se que, se pensarmos consistentemente em felicidade, nos tornaremos felizes. Se pensarmos em saúde, nos tornaremos saudáveis. Se pensarmos no bem, nos tornaremos bons. Qualquer pensamento que tenhamos continuamente, desde que seja razoável, tende a se tornar uma condição real de nossa vida. Tradicionalmente, confiamos demais na mente consciente. Se um homem sofre de dores de cabeça, ele procura, com a ajuda de seu médico, sua causa. Descobre se eles vêm de seus olhos, sua digestão ou seus nervos, e compra as drogas mais adequadas para reparar a falha. Se ele deseja melhorar uma memória ruim, ele pratica um dos vários métodos de treinamento de memória. Se ele é vítima de um hábito pernicioso, ele é deixado para combatê-lo por esforços da vontade, que muitas vezes esgotam suas forças, minam seu autorrespeito e apenas o levam mais fundo na lama. Quão simples em comparação é o método da autossugestão induzida. Ele precisa apenas pensar no fim, uma cabeça livre de dor, uma boa memória, um modo de vida em que seu mau hábito não tem parte. Mas mesmo assim, se cada dificuldade individual exigisse um novo tratamento, um para dor de cabeça, outro para a memória, outro para o mau hábito e assim por diante, o tempo necessário para praticar a autossugestão constituiria uma parte considerável de nossa vida desperta. Felizmente, as pesquisas da escola de Nancy revelaram mais uma simplificação. Isto é obtido pelo uso de uma fórmula geral, que coloca diante da mente a ideia de uma melhoria diária em todos os aspectos, mental, físico e moral. A fórmula é a seguinte: dia após dia, em todos os sentidos, eu estou ficando cada vez melhor. Isto é muito fácil de dizer. A criança mais nova pode entendê-lo e possui um ritmo rudimentar que exerce um efeito calmante sobre a mente e, assim, ajuda a chamar o inconsciente. Mas se você está acostumado a qualquer outra versão, como a recomendada pelos tradutores de Baldwin, seria melhor continuar a usá-la. As mentes religiosas, que desejam associar a fórmula ao cuidado e proteção de Deus, podem fazê-lo desta forma: dia após dia, de todas as maneiras, com a ajuda de Deus, eu estou ficando cada vez melhor. É possível que a atenção do inconsciente se volte assim para melhorias morais e espirituais, em maior medida do que pela fórmula comum. Mas esta fórmula geral possui vantagens definidas além da mera concisão e conveniência.
O inconsciente, em seu caráter de supervisor de nossas funções mentais e físicas, conhece muito melhor do que o consciente as falhas e fraquezas precisas que mais precisam de atenção. A fórmula geral fornece-lhe um fundo de poder de cura e fortalecimento e deixa-o para aplicar nos pontos onde a necessidade é mais urgente. É uma questão de experiência comum que os ideais de masculinidade e feminilidade das pessoas variam consideravelmente. O materialista endurecido retrata a perfeição apenas em termos de riqueza. A mulher borboleta deseja pouco além da beleza física, do charme e das qualidades que atraem. O homem sensível tende a depreciar os poderes que possui e exagerar os que lhe faltam, enquanto seu vizinho, satisfeito consigo mesmo, não pode ver nada de bom em nenhuma virtude além da sua. É bastante concebível que uma pessoa deixada livre para determinar a natureza de suas autossugestões, à luz do seu desejo consciente, possa usar esse poder para realizar uma qualidade não admirável em si mesma, ou mesmo uma que, julgada por padrões mais elevados, pareça perniciosa. Mesmo supondo que sua escolha fosse boa, correria o risco de desenvolver demais algumas características em detrimento de outras, e assim destruir o equilíbrio de sua própria personalidade. O uso da fórmula geral evita isso. Ela salva um homem apesar de si mesmo. Evita as armadilhas a que a mente consciente pode nos levar, apelando para uma autoridade mais competente. Assim como deixamos a distribuição de nosso alimento corporal para a escolha do inconsciente, podemos deixar com segurança a de nosso alimento mental, nossas autossugestões induzidas. É infundado o temor de que o uso universal dessa fórmula tenha um efeito padronizador, modificando seus usuários para um padrão uniforme. Um sistema rígido de sugestões particulares pode tender a tal resultado, mas a fórmula geral deixa cada mente livre para se desdobrar e se desenvolver da maneira mais natural para si mesma. A eterna diversidade das mentes dos homens só pode ser aumentada pelo livre impulso assim administrado. Vimos anteriormente que a maré do inconsciente sobe ao seu ponto mais alto, compatível com o pensamento consciente, logo antes de dormir e logo depois de acordar, e que as sugestões formuladas então são de aceitação quase garantida. São esses momentos que selecionamos para a repetição da fórmula. Mas antes de passarmos ao método preciso, uma palavra de advertência é necessária. Mesmo a tentativa mais superficial de analisar intelectualmente um ato vivo tende a fazê-lo parecer complexo e difícil. Assim, nossa consideração dos processos de afloramento e aceitação inevitavelmente os investiu de uma falsa aparência de dificuldade. A autossugestão é, acima de tudo, fácil. Seu maior inimigo é o esforço. Quanto mais simples e não forçado for o seu desempenho, mais potente e profundamente ela funcionará. Isso é demonstrado pelo fato de que seus resultados mais notáveis foram garantidos por crianças e por simples camponeses franceses. É aqui que as orientações de Coué para a prática diferem consideravelmente das de Baldwin. Coué
insiste em sua facilidade. Baldwin complica. Os 4 capítulos dedicados por este último a relaxamento, coleção, contenção e concentração produzem no leitor uma sugestão adversa de poder nada mesquinho. Deixam a impressão de que a autossugestão é um negócio desconcertante, que só a maior previsão e supervisão pode tornar bem-sucedido. Nada poderia ser mais calculado para tirar o iniciante da pista. Vimos que a autossugestão é uma função da mente que realizamos espontaneamente todos os dias de nossas vidas. Quanto mais nossas autossugestões induzidas se aproximarem desse protótipo espontâneo, mais potente elas provavelmente serão. Baldwin nos adverte contra o perigo de colocar o intelecto para fazer o trabalho da intuição. Mas é precisamente isso mesmo que ele faz. Um paciente, tentando por suas regras obter afloramento e implantar nele uma autossugestão, está tão vigilantemente atento ao que está fazendo que o afloramento se torna quase impossível. Esses auxílios artificiais são, na opinião de Coué, não apenas desnecessários, mas também incômodos. A autossugestão é bem-sucedida quando o consciente e o inconsciente cooperam na aceitação de uma ideia. A longa prática de Coué mostrou que devemos deixar o inconsciente como sócio sênior da preocupação, para criar as condições certas à sua maneira. As tentativas meticulosas do intelecto de ditar o método do processo, que estão fora de sua esfera, só produzirão conflito e, assim, condenarão nossa tentativa ao fracasso. As instruções dadas aqui são amplamente suficientes, se aplicadas conscientemente, para garantir os benefícios mais completos do que o método é capaz. Pegue um pedaço de barbante e amarre nele 20 nós. Por este meio, você pode contar com um mínimo de dispêndio de atenção, como um católico devoto conta suas orações em um rosário. O número 20 não tem virtude intrínseca. Ele é meramente adotado como um número redondo adequado. Ao deitar-se, feche os olhos, relaxe os músculos e assuma uma postura confortável. Estas não são mais do que as preliminares comuns do sono. Agora, repita 20 vezes, contando por meio dos nós a fórmula geral. Dia após dia, em todos os sentidos, eu estou ficando cada vez melhor. As palavras devem ser pronunciadas em voz alta, isto é, autossuficiente para ser audível aos seus próprios ouvidos. Dessa forma, a ideia é reforçada pelos movimentos dos lábios e da língua e pelas impressões auditivas transmitidas pelo ouvido. Diga-o simplesmente, sem esforço, como uma criança murmurando distraidamente uma canção de ninar. Assim, você evita um apelo às faculdades críticas do consciente, que diminuiria o afloramento. Quando você se acostumar com esse exercício e puder dizê-lo inconscientemente, comece a deixar sua voz subir ou descer. Não importa qual, na frase em todos os sentidos. Esta é talvez a parte mais importante da fórmula e, portanto, recebe uma ênfase suave. Mas, a princípio, não tente essa acentuação. Só complicará desnecessariamente
e ao exigir mais atenção consciente, poderá introduzir esforço. Não tente pensar no que está dizendo, pelo contrário, deixe a mente vagar para onde quiser. Se repousar sobre a fórmula, tanto melhor. Se desviar para outro lugar, não a recorde. Enquanto sua repetição não chegar a um ponto final, sua divagação mental será menos perturbadora do que seria o esforço para recordar seus pensamentos. Baldwin difere de Coué quanto à maneira pela qual a fórmula deve ser repetida. Seu conselho é dizer piedosamente, com todas as palavras enfatizadas separadamente. Sem dúvida, tem seu valor quando assim falada, mas a atitude mental a qual a palavra piedoso pode ser aplicada, infelizmente, não é habitual em todos. O homem comum, ao tentar ser piedoso, pode acabar sendo meramente artificial. Mas a criança ainda existe no mais maduro dos homens. O modo infantil de repetir a fórmula coloca a pessoa em contato com níveis profundos do inconsciente, onde a mente criança ainda sobrevive. Os notáveis sucessos de Coué foram obtidos por esse meio, e Baldwin não apresenta nenhuma razão convincente para mudá-lo. Essas instruções, sem dúvida, ficam um pouco aquém do nosso ideal de um pensamento que ocupa inteiramente a mente, mas eles são suficientes para um começo. A regra soberana é não fazer nenhum esforço, e se isso for observado, você cairá intuitivamente na atitude correta. Este processo de adaptação inconsciente pode ser acelerado por uma simples sugestão antes de começar. Diga a si mesmo: eu repetirei a fórmula de maneira a garantir seu efeito máximo. Isso trará as condições exigidas com muito mais eficácia do que qualquer exercício consciente do pensamento. Ao acordar pela manhã, antes de se levantar, repita a fórmula exatamente da mesma maneira. Sua repetição regular é a pedra fundamental do método Nancy e nunca deve ser negligenciada. Em tempos de saúde, pode ser considerada como enviado anterior para limpar o caminho de quaisquer males que possam estar à espreita no futuro. Mas devemos considerá-lo principalmente como um educador, como um meio de fermentar a massa de sugestões espontâneas adversas que obstruem o inconsciente e roubam nossas vidas de seu verdadeiro significado. Diga com fé. Quando você o disser, sua parte consciente do processo estará completa. Deixe o inconsciente fazer seu trabalho sem ser perturbado. Não fique ansioso com isso, examinando-se continuamente em busca de sinais de melhoria. O agricultor não revira os torrões todas as manhãs para ver se sua semente está brotando. Uma vez semeado, é deixado até que a lâmina verde apareça. Assim deve ser com a sugestão. Plante a semente e certifique-se de que os poderes inconscientes da mente a farão frutificar. E ainda mais cedo, se o seu ego consciente se contentar em deixá-la descansar. Diga com fé: você só pode roubar o poder da autossugestão induzida de uma maneira, acreditando que ela é impotente. Se você acredita nisso, torna-se ipso facto impotente para você. Quanto maior for sua fé, mais radical e rápido serão seus resultados. Embora
se você tiver apenas fé suficiente para repetir a fórmula 20 vezes, à noite e de manhã, os resultados logo lhe darão em sua própria pessoa a prova que você deseja. E os fatos e a fé continuarão aumentando mutuamente.